Bom, continuando aí com a nossa aula sobre os modelos atômicos, vamos falar agora sobre as contribuições do cientista inglês James. Eu não vou pronunciar o sobrenome dele porque é meio tenso. Em 1932, ele descobriu uma outra partícula que forma o átomo. E ele deu o nome para essa partícula de nêutron, tá? Então, o átomo agora ele seria formado por 3 partículas. Os elétrons, que ficam fora ali, né, da região do núcleo, fica na eletrosfera e tem carga negativa. Os prótons, que ficam no núcleo, que tem carga positiva. E os nêutrons, que não apresentam carga e que também ficam no núcleo junto com os prótons, tá? Então, se cair na prova, quem é que descobriu a existência dos nêutrons? E vocês vão dizer com certeza, afirmar lá ou fazer um xizinho que foi o James Chadwick, não sei pronunciar o nome dele, mas enfim, os átomos eles são formados por partículas, por 3 partículas básicas, tá ali, ó, os elétrons que são negativos, os prótons que são positivos e os nêutrons que não tem carga, né? Que são partículas sem carga. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo juntos e na eletrosfera ficam sozinhos os elétrons, tá bom? Vamos agora fazer então um repeteco, né? Um replay de tudo, um resumo de tudo o que nós falamos, né, da evolução dos modelos atômicos ao longo da história. Como que nós chegamos ao modelo que nós vamos utilizar nas aulas, que nós vamos utilizar o de Rutherford e Bohr, tá? Então, primeiro nós vimos sobre o modelo atômico proposto por Dalton. O modelo atômico proposto por Dalton era segundo ele, o átomo seria uma esfera rígida, dura, né, que não poderia ser dividida, quebrada, não poderia ser criada, também não poderia ser vista, tá? Então era invisível, não era visível, tá? E que se assemelhava a uma bola de sinuca, uma bola de bilhar. Também propôs que os átomos eles poderiam ser diferentes entre si e que para formar substâncias eles poderiam se unir, né, ficar juntinhos, formar ligações entre eles, ok? Depois veio Thomson e propôs que o átomo não era tão rígido assim como Dalton disse, tá bom? E também propôs a existência de cargas negativas e positivas no átomo. As cargas negativas ele deu o nome de elétrons, tá? Que seriam as uvas passas, né? Por isso que falam tanto que esse modelo do Thomson ou modelo de pudim de uva passa, porque os elétrons ficariam espalhados, segundo ele, espalhados no átomo, tá? E o átomo ele estaria repleto de cargas positivas, mas que ele não deu o nome, ele só deu o nome para as cargas negativas, que seriam elétrons. Depois do Thomson, veio o Rutherford e tirou essa ideia do Thomson de que as cargas positivas e negativas, os prótons e os elétrons, estavam todos misturados, espalhados no átomo, e que o átomo era redondinho, bonitinho, assim, parecendo uma bola, tá? Então, Rutherford já propôs o seguinte, propôs que o átomo ele não era redondo, como imaginava-se, e que havia uma região no átomo que chamou-se de núcleo, tá? Que foi chamada de núcleo, e essa região é onde ficavam os prótons. Então, os prótons não ficavam misturados com os elétrons. Os elétrons ficavam na eletrosfera, que seria a região aqui externa do átomo, e os nêutrons e os prótons ficavam aqui no centro do átomo, no núcleo. Então, essa ideia de que todas essas partículas ficavam misturadas
Não, não, não. Então foi mudado, né? Foi proposto outra teoria. E essa teoria é a que segue até hoje, né? Que os elétrons ficam fora do núcleo e que no núcleo ficam os prótons, ok? Depois veio Bohr e propôs que os elétrons eles mantêm uma certa organização fora do núcleo. Eles estão dispostos, estão organizados nas camadas. Então, fora do núcleo do átomo, fora aqui do núcleo, nós podemos ter camadas, tá? E essas camadas ou níveis, tá? Contém energia. E de acordo com o nível de energia, a gente encontra os elétrons. Então, os elétrons eles estariam nessas camadas aqui fora, organizadinhos, e o conjunto dessas camadas deu-se o nome de eletrosfera, tá? E que o núcleo seria a região onde ficavam apenas os prótons. E que depois veio James, né? Que contribuiu com esses dois modelos, dizendo que junto com os prótons no núcleo estariam os nêutrons, que são as cargas, na verdade são as partículas sem carga, tá? Então, resumindo, nós utilizamos atualmente o modelo condensado, é uma mistura desses dois modelos aqui, ó, o Rutherford e do Bohr. Então, nós usamos o modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque nós acreditamos, né? Nós estudamos da seguinte forma, que os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo e que os elétrons estão na eletrosfera ou as camadas, né, do átomo. E essas camadas são circulares ou órbitas também, tá? Vocês podem observar nos livros também essa palavra. Órbitas, camadas, níveis, tá? E a gente vai ver isso mais para frente com mais detalhes. Entenderam, então, por que nós utilizamos o modelo de Rutherford-Bohr sem descartar as informações propostas por Dalton e Thomson? Por quê? Porque foram informações importantes para chegar ao que temos hoje. Lógico que hoje já se sabe que temos partículas ainda menores que os prótons, nêutrons e elétrons, que recebe o nome de quarks. Os quarks são partículas ainda menores que essas aqui, ó, encontradas no átomo, mas nós não estudamos isso a fundo, nós não trabalhamos com essa parte, porque isso é visto mais nas universidades, né, nos cursos de física, física nuclear, química. Então, assim, se você for fazer um curso desse, provavelmente você vai ter mais informações aprofundadas, né? Porque não para até aí. A ciência ela caminha, né? Tá? Então está em constante movimento e as teorias elas mudam, tá? Assim como os modelos. Então esse modelo que nós utilizamos é um modelo mais didático, ou seja, mais fácil de vocês entenderem e vocês vão encontrar nos livros de ciência, nos livros de química, tá? Talvez aí nos livros de física, não sei, mas então é isso. Vamos então fazer uma reprise aqui rapidinho. Então, assim, resumindo o átomo, tá? O modelo atômico, vocês vão perceber que no núcleo do átomo nós vamos ter as partículas positivas, ok? Que a gente chama de prótons. E também no núcleo do átomo nós vamos ter as cargas, as partículas sem cargas, que a gente chama de nêutron. Na eletrosfera, que é a região mais externa do átomo, nós vamos ter os elétrons, que têm carga negativa. Outra coisa bem interessante que vocês precisam saber é que a massa do átomo ela está concentrada no núcleo. Então, o núcleo, para você saber a massa de um átomo, é só você somar as partículas positivas, que são os prótons, junto com os nêutrons, e você obtém a massa do átomo. Por quê? Porque os prótons
eles são muito, muito maiores do que os elétrons, tá? Então, assim, os prótons e os nêutrons têm massa praticamente igual. Mas se a gente comparar a massa de um elétron aqui fora, ó, com a massa de um próton aqui dentro, tá? É 1868, aproximadamente 1868 vezes menor um elétron do que um próton, tá? Então, é a mesma coisa da gente comparar um passarinho, que seria um elétron, né, o exemplo, com um ser humano adulto, que seria um próton, para vocês verem o tamanho, a relação de massa de um para o outro. Então, quando nós quisermos saber a massa de um átomo, nós vamos atentar para o núcleo ali, tá? Para a soma dos prótons e dos nêutrons, ok? Então, é isso. Sobre os modelos atômicos ao longo da história, sobre algumas informações do átomo, os átomos, nós finalizamos agora aqui. Mais para frente nós vamos ver outras informações, ok? Como íons, cátions, ânions, número de massa, número atômico, como que faz para calcular tudo isso e assim por diante.